passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também os que rezam conosco pelas mídias sociais, nós já estamos encerrando o mês de outubro, mês missionário. Hoje é o último domingo deste mês e nós fomos aprendendo ao longo de todos esses dias celebrados que nós somos missionários, nós somos todos batizados e imediatamente discípulos missionários de Jesus Cristo para levar esta boa nova, para levar este amor, para levar esta misericórdia que Jesus hoje conquistou no coração deste homem chamado Zaqueu. Veja como que esse evangelho alarga os horizontes daquilo que nós muitas vezes não compreendemos em Deus, mas que vai ao encontro até daquele que não tinha fé, não acreditava, era um homem pecador, tal qual aquele publicano que lá no templo reconheceu sua fraqueza e Deus o justificou, porque ele falou: tem piedade de mim que sou um pecador. Diferente do fariseu que falava: eu sou bom e não faço nada de errado, eu vou para o céu, e esses daí vão tudo para o inferno. Se tornou um juiz, né? E hoje Zaqueu é um exemplo para nós, mostrando para que Jesus veio, para quem Jesus veio, quem são os destinatários da vinda de Jesus Cristo nessa terra, quem são aqueles que ele deseja buscar, que ele deseja salvar. São os pecadores, porque o Senhor não veio para os justos, o médico não é para os sãos, mas para o doente, e aqui está claramente explícito neste evangelho. Vamos olhar para a figura deste homem que ouviu falar de Jesus. Ele tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Ele era um homem rico, como dizia o evangelho, um homem com muitos bens, mas provavelmente não era completo, não estava preenchido. E quando ouviu falar deste tal Jesus, no coração desse homem foi despertando um desejo de ver Jesus Cristo. E veja como o evangelista é tão detalhista que ele fala: Zaqueu queria ver Jesus, havia uma grande multidão que o impedia, e ele foi criativo e subiu numa árvore, num pé de sicômoro ou figueira, como está escrito aqui, né? E assim ele vai ver Jesus. Mal sabe ele que Jesus já o tinha visto. Jesus já tinha visto a intenção do coração de Zaqueu, né? E por isso Jesus olha para aquela árvore e fala: Zaqueu, desce daí. Hoje eu quero estar lá na tua casa, né? Veja como Jesus sabe e vê cada um de nós. É como se nós estivéssemos aqui na igreja e pensássemos assim: será que Jesus está me vendo aqui? Será que Jesus sabe do que eu preciso? Será que Jesus, olhará para mim nessa missa que eu estou hoje? Sim, porque Jesus tem o poder de ver cada um de nós e vê o profundo de cada um de nós e deseja nos salvar, assim como Jesus fala para Zaqueu: hoje eu quero estar na sua casa. Isso é surpreendente e isso quebra realmente muitos, vamos dizer assim, muitas expectativas, ou então derruba muita gente que talvez pensasse assim: mas o que ele vai fazer na casa de um pecador, de um homem pecador público, de um maldoso, né, que explora as pessoas, que retira das pessoas porque ele cobrava impostos? E Jesus vai exatamente nessa oportunidade mostrar que ele pode mudar a vida das pessoas e pode entrar na casa do coração das pessoas e transformá-las. Tudo partiu de uma iniciativa de acolher. Quantas vezes é mais fácil a gente ficar no lugar de juízes e esquecer de ser misericordioso como Jesus pediu. É mais fácil a gente dizer que lá é um pecador e falar: o que ele está fazendo em cima da árvore, ou o que ele está fazendo aqui na igreja, o que ele veio fazer na missa. É mais fácil a gente ser juiz do que ser misericordioso, que exigirá de nós um coração que vê o outro não como falha, mas que veja o outro como filho de Deus, que veja o outro como
pessoa igual a mim, criada à imagem e semelhança de Deus, que terá a oportunidade também de encontrar a misericórdia de Deus na sua vida. E por isso Jesus não tem medo, mesmo sendo criticado pelos outros, ele foi lá na casa de um pecador, né? É como se o padre, né, Padre Mário, fosse na casa de alguém que todo mundo soubesse que é muito pecador aqui em Casa Branca, apesar que não temos, né? Só na França, não demais, na Patagônia, mas tudo bem, né? É o que aconteceu uma vez com um bispo. Esse bispo foi pregar um retiro para as irmãs, não sei se vocês já sabem essa história, mas eu vou contar de novo. Esse bispo foi pregar na casa de umas irmãs. Eu vou resumir a história. E ele, da onde estava pregando, tinha uma rua bem do lado, e ele via todos os dias uma senhora. Por 2 vezes ele viu aquela senhora no mesmo lugar, naquele mesmo horário. E perguntou para as irmãs, o que aquela senhora que está ali fora faz ali? Aí elas disseram, é da vida, Dom. Essa mulher da vida, falando até baixo, tipo assim, né? Nossa. Aí ele pensou, pois é, Jesus veio para ela. Jesus veio para salvar e falou para as irmãs, amanhã eu vou terminar o retiro mais cedo. Terminou o retiro mais cedo e foi lá. Imagina o escândalo. O que o bispo está lá fazendo, falando com uma pecadora, uma prostituta, uma mulher da vida. E ele conversou com ela, acolheu a sua história. Ela tinha uma cicatriz no rosto e ele perguntou, por que a senhora está aqui? Por que a senhora está vivendo essa vida? Ela falou assim, essa cicatriz, Dom Serafim, foi quando eu saí de casa, foi a facada, o facão usado que eu levei do meu marido, e eu fui embora, catei meus filhos e fui embora, e sumi. E aí, com a vida que eu tinha que, né, eu tinha que fazer, tinha que cumprir, né, com o meu dever, e acabei nesta vida. E o bispo evangelizou aquela mulher. E a convidou para ir na missa, porque aí ele perguntou assim, mas você vai à igreja? Ela falou, não. Ele falou, eu estou pregando o retiro aqui. Ela falou, eu sempre escuto as irmãs cantar, é muito bonito, mas elas nunca me chamaram para ir aí. Eu sei que tem a missa. Aí ele falou, pois você está convidada. Sexta-feira eu vou terminar o retiro e eu gostaria que você participasse da missa. Ele imaginou que talvez ela não fosse. E ela contou da história, sofrimento, filho, e tanta coisa, gente, que comoveu o coração daquele bispo. Dom Serafim é de Belo Horizonte, né? Acho que já faleceu. Ele era emérito, provavelmente já tenha falecido. E quando ele olha na missa de encerramento, que era aberta, ele olha lá no fundo, ele vê a mulher. Fica feliz, mas fica preocupado. Aí ele começou a pensar assim, bom, já vão falar de mim, né? E se essa mulher vier na fila da comunhão, mas Jesus, o senhor sabe, se ela vier eu vou, né? Eu vou entregar Jesus para ela. Quem sou eu para negar? E foi o que aconteceu. Na hora da comunhão, aquela mulher veio chegando. Quando ela chegou perto dele, ele segurou a hóstia e disse para ela, o corpo de Cristo, ela segurou a mão dele e disse assim, não, seu bispo, eu não sou digna de receber Jesus na hóstia, mas se o senhor puder me dar aquela água que o senhor lavou a mão, para mim beber já seria suficiente. Aquela água que o senhor acabou de lavar a mão ali antes de preparar a ceia. Gente, ele falou, não, minha filha, o corpo e o sangue de Cristo, você pode comungar, Jesus ama você. E entregou a comunhão para ela, né? Para mostrar que ainda continua Jesus acolhendo Zaqueu. Para mostrar a nós que Jesus quer isto. Quem somos nós, irmãos, para ficar num pedestal e dizendo, não, você não, você não. Não, você não serve, você não serve. Jesus foi no pecador e ali mudou a vida dele, porque quando ele fala, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, mexeu na estrutura e ele foi despojado, o amor despojou o coração desse homem, e ali ele fala, eu vou entregar, se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. E Jesus diz, hoje a salvação entrou nessa casa, porque a conversão é muito mais do que uma teoria,
É uma experiência profunda com Jesus Cristo que entra na casa de cada um de nós, na intimidade nossa, porque a casa é a nossa intimidade, é o nosso lugar, é o nosso ambiente. E quando Jesus entra no profundo de nós, na nossa intimidade, no lugar que é nosso, que vivemos, então algo novo acontece. Hoje a salvação entrou nesta casa. Que maravilha, irmãos. Que esse exemplo de Zaqueu nos mexa com as nossas estruturas também, mexa com a nossa realidade. Todos nós precisamos escutar de Jesus nesta noite. Hoje eu quero estar na tua casa. Provavelmente Jesus tem ficado lá fora, na varanda, atrás, na rua, na calçada. Mas Jesus fala: não quero ficar aqui mais. Eu quero entrar dentro da casa de vocês hoje. E eu quero que a salvação entre na casa de vocês. E Jesus não julgou Zaqueu, não condenou Zaqueu, não expulsou Zaqueu. Muito pelo contrário, falou: quero estar na sua casa hoje. Que privilégio, amados irmãos e irmãs. Que alegria para mostrar para nós que o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. E tenho certeza que nós, se fôssemos o Zaqueu, nós ficaríamos eternamente felizes. E Zaqueu tornou-se depois um grande homem servidor da igreja, viu? Não ficou por aqui não a história, ele continuou arrebanhando tantos pecadores, tantos frágeis homens e mulheres para Jesus Cristo. Porque a experiência que ele fez tornou a vida desse homem totalmente nova. E o passado ficou, e o homem velho ficou para trás, e desceu da árvore para descer do seu orgulho, da sua vaidade, da sua soberba, para encontrar com a pequenez, o amor e a misericórdia de Deus. Na sua pequenez, Deus o tornou grande, porque Deus exalta os humilhados, que a gente hoje ouviu cedo, exalta os humilhados e levanta o caído do chão. Que Deus nos ajude, queridos irmãos e irmãs. Diocese em Evangelização.